pessoal, tudo bem? Samuel aqui de novo, com mais um tema, e hoje eu falo para vocês que é um tema bem complicado mesmo. Atendi aí nas últimas semanas, mas eu achei importante compartilhar com vocês. Não é um tema que está resolvido, mas é um tema que está em tratamento, né? Vou falar com vocês aqui, é um casal homossexual, que um deles quer adotar uma criança e o outro não. São relativamente jovens, né, na faixa aí de entre 30 e 40 anos, financeiramente os dois independentes, vivem juntos já há algum tempo, e acredito que uns 5, 6 anos, e o sonho da vida de um deles é adotar uma criança. Só que o outro não pensa na hipótese de maneira alguma, por N motivos. Profissional, não acha que tem tempo agora, tem uma questão do cuidar do outro, porque entende a questão da responsabilidade, e aí tem várias coisas aqui que desmembram um monte de tratamento relacionado à terapia e tudo mais, mas que não vem ao caso para esse ponto que eu quero trazer aqui. Mas o resumo é que existe uma vontade de um e não existe a mesma vontade do outro. E como é que esses dois vão conseguir entrar num acordo, de forma a fazer com que eles fiquem bem, seja qual for a decisão tomada? Enfim, começamos a conversar já tem um tempo. Na verdade, eu falo só com um, né? Não atendo terapia de casal, não é isso. Eu atendo um deles, que é o que quer. E eu tento mostrar para ele o que ele precisa fazer para poder mostrar pro cônjuge essa vontade que ele tem. A ideia é que ele não convencer alguém, porque ele não tem que convencer alguém do que ele quer, né? Mas ele tem que mostrar para ele o quão aquilo é importante para a vida dele, né? Demonstrar de maneira genuína mesmo que é um sonho da vida dele, né? Ter esse filho, né? Essa adoção. Então, o que eu tenho tratado com ele ao longo aí das últimas semanas, porque esse assunto ele veio mais à tona, acredito, nas últimas 8 ou 10 sessões, o que veio mais à tona nessas últimas 8 ou 10 sessões. Então, o que eu tenho tratado com ele é essa forma dele demonstrar para o cônjuge o quão importante é essa adoção para ele. Então, de novo, nesse momento não existe ainda acordo, né? Eles não querem, o outro não quer a adoção, ao menos nesse momento, e não vislumbra aí uma data, sei lá, um período, quem sabe no futuro, nem isso, né? Ao menos no início, né? Quando chegou a demanda, nem isso aparecia. Agora a conversa começou a mudar um pouco de rumo, né? Existe já uma luz no fim do túnel, assim, existe uma percepção de que sim, pode acontecer, mas que eu preciso de tempo. Eu preciso de me organizar. É óbvio, né, que a gente nunca sabe se a pessoa está ganhando tempo, né, ou se realmente ela está sendo sincera, mas só você, no seu dia a dia, ele vai saber. De qualquer maneira, qual é o trabalho nesse ponto? Qual é o approach relacionado a esse tipo de relacionamento e esse tipo de demanda que chegou para mim? Não é convencimento, eu não preciso convencer alguém do que eu quero, que quem quer sou eu. Eu preciso demonstrar para essa pessoa o quão importante para mim é aquilo, né? E aí eu estou falando da adoção, mas pode ser qualquer outra coisa. Se é importante para mim mudar de país, se é importante para mim mudar de cidade, se é importante para mim mudar de emprego, se é importante para mim deixar de fazer uma coisa que eu sempre fiz, enfim, isso, mudar de carreira, a decisão sempre vai ser minha, independente de eu ser casado, de eu ter alguém ou não. A decisão é minha porque é a minha vida. Porém, eu preciso demonstrar para aquela pessoa o quão importante para mim é essa mudança. Então, o trabalho que eu estou fazendo com ele,
E a gente começou a colher alguns frutos, né? Como eu falei, existe agora um pensamento de futuro, né? Antigamente nem isso tinha. Agora tem, quem sabe no futuro? Vamos pensar no futuro. Então, como já tem esse tipo de coisa, eu acho que está funcionando. Então, qual que é o ponto aqui? Eu preciso, nas minhas conversas, nas minhas interações com a pessoa com quem eu estou me relacionando, demonstrar os meus sentimentos com relação àquilo que eu quero. Dessa forma, a pessoa começa a entender quão importante para mim é aquela coisa. E se essa pessoa me ama de verdade, gosta de mim, tem todo esse sentimento por mim, ela vai entender, ainda que ela tenha que abrir mão de algumas coisas. Porque, de novo, a vontade é minha, sempre é minha ou do outro, mas para a gente as coisas funcionarem de maneira cordiais, ou seja, para as coisas funcionarem bem, sempre no relacionamento um tem que ceder e o outro também. Sempre tem a sessão aí das duas partes. A conversa, a atuação está sendo muito mais nisso. Não preciso convencer ninguém, mas eu preciso demonstrar para ele o quão importante é essa adoção. E aí as coisas começaram a andar. Então o que eu trago aqui é, se você tem uma demanda, se você tem uma vontade e você quer compartilhar com alguém, seja o cônjuge ou não, quer compartilhar, e essa pessoa está avessa a isso, tenta demonstrar, não tenta convencê-lo ou convencê-la, tenta demonstrar para ele ou para ela o quão importante seria que isso acontecesse para você, porque isso vai tocar na pessoa, e tocando na pessoa ela começa a se colocar no lugar da outra e quem sabe as coisas vão evoluindo ao menos para uma coisa um pouco mais próxima do que você quer, se você não conseguir o teu total, ok? Então, de novo, conhece alguém que esteja passando por esse tipo de coisa? Pede para fazer isso, pede para não tentar convencer, mas tentar demonstrar para ela o quão importante seria. Eu acho que vai funcionar, pelo menos está funcionando no meu caso. Gostou? Curta, compartilha, comente. Estou aqui sempre à disposição de você e pretendo aí que trazer esse conteúdo sempre para poder ajudar a todas as pessoas de uma maneira geral quando a gente fala de relacionamento, seja ele qual for, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Espero que gostem do conteúdo e, claro, sempre que tiverem sugestões ou algum tópico que estejam vivendo ou vendo alguém viver, coloque aqui no comentário, quem sabe a gente pode trazer algo parecido para poder ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. Até sexta-feira que vem, bom final de semana.